Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP, tá? E agora, na aula passada, a gente criou aqui as nossas três tabelas, tá? Amizade, mensagem e fotos, tá? Da nossa rede social. E agora a gente vai criar uma última tabela aqui que a gente vai estar utilizando nessa rede social, tá? Nesse sistema aqui. Essa tabela, a gente pode vir aqui no layout de feed, tá? Essa tabela ela vai referenciar a tabela aqui de publicações. Percebam que aqui a gente vai poder criar publicações nessa rede social, tá? E essa publicação ela vai ter o nome do usuário, um texto se ele quiser adicionar e fotos se ele também quiser adicionar, beleza? Tá. Estudando o layout um pouco, a gente já percebe que aqui no feed principal seu, a gente vai ter as fotos aqui. Então, a gente já criou a tabela de fotos, tá? Tá aqui. A gente vai ter a tabela de seguidores, tá? As pessoas que vocês estão seguindo. Então, a gente já criou aqui a tabela de amizades, tá? E aqui a gente tem a tabela, a linha escrito mensagens, onde vai estar relacionado todas as suas mensagens. E a gente também já criou essa tabela aqui para estar armazenando todas as nossas mensagens aqui da nossa rede social. A única tabela que falta é essa tabela de publicações, onde a gente vai criar ela agora, beleza? Tá, então partindo da ideia também que uma publicação, assim como a foto, a publicação pode ser de um único usuário, a gente precisa criar aqui uma tabela de publicações, tá? Vamos clicar aqui e clicar aqui fora para estar criando uma tabela. Dá dois cliques nela e vamos renomear aqui para publicação, tá? Vamos aqui dar dois cliques aqui na primeira linha e colocar o ID aqui da publicação, tá? Sendo primary key, not nulo e auto incremente, beleza? Tá, estudando um pouco o layout aqui, a gente tem algumas informações. A gente vai poder adicionar um texto a essa publicação, tá? E uma foto a essa publicação. Então, a gente já tem uma tabela referenciando somente fotos do sistema, tá? Essa tabela aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma modificação nessa tabela, permitindo que ela aceite fotos de publicações, beleza? Mas aqui, a princípio, a gente vai colocar uma coluna chamada texto. Por quê? Porque essa coluna aqui vai ser referenciada a essa mensagem aqui que o usuário poderá adicionar à publicação, tá? Então, como ele poderá publicar tanto texto como imagem, se ele quiser, ele vai poder publicar só uma imagem, sem ter a necessidade de ter o texto ali, tá? E se ele quiser, ele pode estar publicando só o texto sem ter a imagem, tá? Então, a gente coloca aqui uma coluna que a gente vai ser o texto dele, tá? A gente pode colocar aqui ele sendo longo, tá? Long text. E não, ele pode ser nulo, então a gente não marca esse NN aqui. Por quê? Porque se ele quiser publicar só a foto, ele poderá e não precisar passar o texto, beleza? Tá. Aqui a gente vai precisar armazenar também a data da criação, tá? Dessa postagem. Então a gente coloca aqui a data de cadastro dessa publicação, sendo um timestamp, tá? Armazenando o tempo que quando ela foi criada, tá? E esse campo sim, ele não pode ser nulo, beleza? A princípio, a gente acabou essa tabela, tá? Só que agora a gente precisa fazer todas as ligações da tabela, tá? A primeira ligação que a gente vai fazer vai ser referente ao usuário, tá? Essa publicação, ela pode ser de apenas um único usuário. Então, da mesma forma que a gente fez a ligação aqui da foto, a gente vai fazer a ligação da publicação, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, dois pontos N's, e a gente vai clicar primeiro na publicação. Essa publicação, ela pode ser apenas de um usuário, e depois um usuário. E da mesma forma, ele vai criar um campo aqui embaixo, tá? Usuário ID, e a gente vai dar dois cliques e renomear para ID usuário, tá? ID underline usuário. A gente pode fechar, tá? Porque essa publicação vai ser apenas de um único usuário. Vamos renomear aqui também, ó. A gente deixou usuários. Vamos renomear para usuário. Beleza, tá? A gente criou uma mais aqui, pode deletar e fechar aqui. Pronto. Aqui já está no padrão. ID usuário, ID usuário. Mas aqui na publicação, a gente percebe que a gente tem uma foto aqui, tá? E como que a gente vai adicionar essa foto na nossa rede social, se a gente já tem aqui a tabela de fotos, tá? A gente vai referenciar da seguinte forma, tá?
Uma publicação, ela pode ter N fotos, tá? Porém, uma foto, ela só vai pertencer ou a um usuário ou a uma publicação, tá? E a foto sempre vai pertencer ao usuário, porque a publicação pertence a um usuário, tá? Então a gente vai fazer a seguinte ligação. Então, clicando aqui, a gente clica em foto primeiro e depois em publicação, tá? Então a gente percebe aqui que a gente criou um ID de publicação aqui embaixo, tá? E ele com essa chavinha. O que que acontece? A gente não pode ser essa chavinha aqui. A gente pode tirar o primary key aqui e a gente pode tirar esse not nulo, tá? Então ele vai ficar aqui com esse transparente, porém com as bordas em vermelho. Isso significa que essa informação, publicação ID, ela pode ou não ser preenchida, tá? Da mesma forma que essas outras informações aqui, sobrenome, foto, descrição. Porém, como ela está em vermelho, significa que ela vai referenciar algum ID de outra tabela, que no caso aqui é a nossa tabela de publicação, tá? Então vamos renomear aqui também, vamos deixar ID underline publicação, tá? ID underline publicação. Ela é uma chave estrangeira, tá? Opa, coloquei o nome errado aqui. Ela é uma chave estrangeira, é um número inteiro, porém ela não é primary key, tá? Ela não é a chave primária da tabela. Ela pode ser nula. Por que que ela pode ser nula, tá? Porque o usuário simplesmente ele pode postar uma foto sem ser relacionada à publicação. Pode ser uma foto lá da galeria de fotos dele, mas não relacionada a alguma publicação. Então essa publicação ela pode ser vazia aqui, tá? A gente pode tirar um zoom aqui. E a gente vai ver agora todas as tabelas aqui do nosso sistema. A tabela de usuários, a tabela de mensagens, a tabela de amizades, a tabela de publicação e a tabela de fotos. Pronto, essas são as 5 tabelas que a gente vai estar utilizando aqui na nossa rede social, tá? Eu vou estar deixando, eu vou baixar, eu vou estar disponibilizando o download desse modelo aqui para vocês, tá? Nessa videoaula. Aí vocês podem estar baixando aí, tá? Mas eu aconselho que vocês criem assim como eu criei, sigam passo a passo e criem certinho para vocês estarem aprendendo também a criar um modelo de banco de dados e não simplesmente copiando e colando aí no seu projeto, tá? Então, esse é o modelo do banco de dados que eu vou estar disponibilizando para vocês, beleza? Numa próxima aula, a gente vai estar fazendo esse banco de dados e esse modelo de banco de dados efetivamente se tornando um banco de dados acessável lá para o nosso sistema, beleza? Então, até a próxima aula.